Então foi assim, ó. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro, de cima do seu cavalo, levantou a espada e bradou: "Viva o imperador! Viva o exército!" Foi isso mesmo? É assim que foi? Não foi república ou morte ou alguma coisa do tipo? Não? Meu nome é Osmar, eu sou da equipe Focus e esse é o segundo vídeo da série Repúblicas do Brasil. E hoje eu vou contar um pouco da história de como foi esse movimento da República. O Marechal Deodoro, como nós vimos no vídeo anterior, deve ter um link por aí, ele se uniu ao Benjamin Constant, que era tenente-coronel do exército, através de Quintino Bocaiúva, que fazia parte da redação de um jornal que se chamava O País. Quintino Bocaiúva, super republicano, Benjamin Constant, líder do movimento republicano, e Marechal Deodoro, um grande líder, mas não era republicano. Deodoro era monarquista e era amigo de Dom Pedro, inclusive. Tinha ressentimentos, pelo que nós já falamos lá atrás, com relação a reconhecimento, aquela coisa toda, mas ele não era republicano. Às 6 horas da manhã, ele derrubou o Visconde de Ouro Preto, que nós falamos lá atrás. Algumas horas mais tarde, Major Solon Ribeiro cochichou no ouvido do Marechal Deodoro o seguinte: "Marechal Deodoro, eu ouvi dizer que o Dom Pedro vai colocar no lugar do Visconde de Ouro Preto, sabe quem? Ele vai colocar o Gaspar Silveira Martins." Aí o Quintino Bocaiúva e o Benjamin Constant estavam lá e eles confirmaram, eles falaram: "Deodoro, eu também ouvi dizer isso." Bom, Gaspar Silveira Martins. A gente vai ver esse nome lá na frente, no governo do Floriano Peixoto. Mas o Gaspar Silveira Martins, ele era um inimigo mortal do Deodoro da Fonseca. Por que isso? Porque tempos lá atrás, no Rio Grande do Sul, os dois disputaram o amor de uma donzela. E o Deodoro perdeu a parada. Aquela lembrança veio na cabeça do Deodoro, ou no coração dele. Ele ficou muito irritado e aí ele disse: "Se é assim, vamos proclamar a República." Só que era mentira, cara. Era fake news, já tinha fake news naquela época. Aquilo foi falado para que realmente ele ficasse muito irritado. E assim a República foi feita. Como que foi feita a República? Vamos falar um pouco da Primeira República. Porque nós tivemos algumas repúblicas. Mais especificamente, nós tivemos essa Primeira República, depois nós tivemos um governo provisório, depois nós tivemos o Estado Novo, depois nós tivemos o que é chamado República Populista, depois vem o governo militar de 64, depois a redemocratização e a nova república. Nessa Primeira República existem duas subdivisões, né? Existe uma primeira parte que é chamada República da Espada, que é o governo de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, e depois vem a fase da República Oligárquica, ou café com leite, como é chamado, que não é tão café com leite assim, depois a gente vai ver. Mas nesse primeiro momento, proclamada a República, precisava se discutir que república era essa que iria ser implementada no país. Haviam vários movimentos republicanos e várias correntes de pensamentos diferentes, embora republicanos, mas com ideias um pouco diferentes. E eles se reuniam sempre, haviam congressos, eles soltavam sempre manifestos, havia um jornal, publicava coisas da República e tudo, porém isso não era definido. O importante para todas essas correntes era fazer do Brasil uma república, e para depois se ver isso. E agora chegou a hora de ver como isso ia ser. Então, as principais correntes eram os chamados republicanos centralistas, que eram aqueles que entendiam que o governo deveria ser centralizado, como era inclusive a monarquia, o grande poder na mão da União, e haviam os federalistas, que ao contrário disso entendiam que o governo deveria ser descentralizado e deveria se dar poder às províncias, que eram chamadas de províncias e hoje são estados, e menos poder para a União. Dentro desses centralistas haviam alguns moderados e haviam
chamados jacobinos, que é uma referência lá da Revolução Francesa, você sabe, tinham lá os jacobinos, que eram super radicais. Se você não sabe, um dia a gente vai falar sobre isso, você vai saber. Mas tinham lá os centralistas jacobinos, outros não tanto radicais, e entre os federalistas, olha que coisa, cara, tinha os federalistas que eram presidencialistas e outros que eram parlamentaristas. Então já naquela época havia uma discussão sobre isso, como existe até hoje, de se ter no país um regime parlamentar. O regime parlamentar, a gente teve aí alguns flashes de parlamentarismo, mais para frente a gente vai ver, mas é aquele onde o chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outra pessoa. Se resolveu que seria um regime presidencialista, como até hoje é, e seria federalista. Se chamou então de República dos Estados Unidos do Brasil. República dos Estados Unidos, só que do Brasil. Claro que com uma influência lá nos Estados Unidos. Havia um consenso entre todos que seria uma república democrática, até em contraposição à monarquia de Dom Pedro II, que eles consideravam que era uma ditadura. Então se excluiu o poder moderador, que era aquele exercido por Dom Pedro II, e se permaneceu os três outros poderes, executivo, legislativo, judiciário, que é o que nós temos até hoje. Se definiu também que o Deodoro da Fonseca seria o presidente, um presidente provisório, até que se fizesse a Constituição, uma nova Constituição republicana, e se convocassem eleições para se decidir qual seria, via eleição, o próximo presidente. Outras coisas que se definiram é que precisava mexer com o imaginário popular. Então, assim, precisava tirar os resquícios da monarquia e implementar símbolos republicanos, porque, na verdade, eles tinham muito medo que o movimento tivesse um contragolpe e voltasse a ser uma monarquia, como já havia acontecido, inclusive. Então, uma das primeiras medidas foi exilar o Dom Pedro II, ou expulsar o Dom Pedro II do país. Uma outra medida foi mudar a bandeira brasileira. A bandeira que havia antes era uma bandeira imperial, precisava se mudar. A primeira bandeira que a República criou é uma bandeira bastante interessante. Se a edição talvez coloque aí, é uma bandeira basicamente dos Estados Unidos, só que ao invés de ser em vermelho e azul, é em verde e amarelo. Só que essa bandeira só durou 4 dias. No dia 19 foi implantada uma outra bandeira, que é a bandeira que nós temos hoje. E a descrição Ordem e Progresso, esse slogan, Ordem e Progresso, é um slogan positivista. Além disso, tem a questão do hino nacional, cara. O hino nacional, que era oficializado desde a proclamação da independência, era aquele que hoje nós chamamos de hino da independência. Já podeis da pátria filho, ver contente a mãe de servir, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Acontece que com a coroação de Dom Pedro II, fizeram um hino da coroação do Dom Pedro II, que é bastante interessante. Acho que a edição pode pôr aí um pedacinho, um trechinho desse hino. Cuja música é a música do hino nacional brasileiro que nós temos hoje, só que a letra era outra, vocês vão ver aí. Daí o que acontece? Foi feito um concurso para se escolher o novo hino nacional brasileiro. E quem ganhou o concurso, a edição coloca aí os compositores, mas foi o hino o hino da República. O hino da República, que é aquele que nós vimos um pedacinho lá no vídeo passado. Porém, foi muito criticado, inclusive por músicos, e as pessoas estavam acostumadas ao hino aquele da coroação do Dom Pedro. Então o Marechal resolveu não oficializar esse hino que nós chamamos da República. Ele disse, não, esse não vai ser o hino nacional, vai ser o hino da República, que ele fique, mas seja o hino da República. E o hino nacional vai ser o hino que é o da coroação de Dom Pedro II, porém sem a letra. Se tirou a letra, ficou sendo durante muito tempo aí só a música, e depois de alguns anos aí, vários anos inclusive,
é que se colocou uma letra nesta música. Outra medida que se tomou é que se entendeu que precisava de um herói. Seria importante um herói como símbolo. E se começaram a pesquisar e encontraram Tiradentes. Cara. Tiradentes estava totalmente esquecido ali, né? Daí viram a história de Tiradentes e colocaram por quê? Porque Tiradentes era republicano. O movimento dele, embora não fosse um movimento de independência e república do Brasil como um todo, mas era um movimento de independência e república separatista, né, daquele pedaço lá de Minas. Tiradentes foi enforcado e esquartejado pela Dona Maria I, a Louca, que era a mãe do Dom João VI, avó do Dom Pedro I e bisavó do Dom Pedro II. Então, acharam que isso seria interessante e aí colocaram nele aí fizeram uma comparação, inclusive, com Jesus Cristo, a própria figura dele, que não sabia direito como era o rosto dele. Fizeram um rosto parecido com Jesus Cristo, 12 seguidores, um traidor, que é o Joaquim Silvério dos Reis, e a morte de uma forma trágica, no caso o enforcamento, esquartejamento, e aquela ideia de salvação, morrer pela pátria. Um outro símbolo foi a figura de uma mulher trazida lá da Revolução Francesa, que o nome dela é Marianne, e ela está representada aqui, tem algumas estátuas por aí, tem em cédula, dinheiro, acho que se eu não me engano até na moeda de R$1, que é uma mulher que representa a República. Isso também está nos Estados Unidos através lá da Estátua da Liberdade. Além disso, com o passar do tempo, nome de ruas e de praças, né? Praça da República, Praça 15 de Novembro, Rua Benjamin Constant, Marechal Deodoro, Quintino Bocaiúva, Bernardino de Campos foi um republicano. Quem mais? José do Patrocínio, Campos Sales, Prudente de Moraes, que foi nosso presidente. Depois lá na frente a gente vai ver. Florianópolis, que é a cidade que tinha outro nome também, a gente vai ver lá na frente. Mas Florianópolis é em homenagem ao Floriano Peixoto, que foi o nosso segundo presidente. Alguns outros aí, nomes que remetem à República. Então no próximo vídeo, se já tiver, a gente coloca o link aí, nós vamos ver como foi o governo do Marechal Deodoro. Um monarquista iniciou o primeiro governo republicano. Até mais!